A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje eu quero trazer mais uma mensagem. E essa mensagem ela se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 20, no versículo 7, que a santa palavra diz: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Irmão, irmã, esse é um dos versículos mais intensos e emocionais do livro de Jeremias. Jeremias era conhecido como um profeta chorão. Expressava suas angústias e desesperos diante da oposição que enfrentava. Mas, naquele momento, Jeremias acabava de ser açoitado pelo sacerdote Fassur e foi colocado ferido no cepo, que é um instrumento usado para imobilizar ou prender alguém, normalmente em situação de julgamento ou disciplina. Então, irmão, irmã, quais são as suas oposições que está enfrentando? Irmão, olha o que Jeremias passou. Ele é acusado e ele acusa Deus de tê-lo seduzido e de ter feito passar por suas situações difíceis. No entanto, mesmo em meio à sua dor, Jeremias reconhece que a palavra de Deus é como um fogo ardente em seu coração, que ele não pode conter. Em Jeremias, no capítulo 20, ele vai te mostrar o lado humano e vulnerável de um profeta fiel. Ele não é apenas um mensageiro corajoso, mas também um homem que sofre, que chora e chega a desejar nunca ter nascido. Isso é para te lembrar que até os servos mais fiéis podem passar por momentos de dor, momentos de frustração e solidões profunda. Imagine nós pecadores com uma fidelidade frágil, que temos o forte somente quando os momentos prazerosos. Imagine nós o que vamos passar. Mas Deus, irmão, Deus conhece a sua dor. Jeremias também não escondeu seus sentimentos e Deus não o repreendeu por isso. Você também pode derramar a sua alma diante de Deus com sinceridade. Porque esse versículo, essa passagem, ela te ensina sobre a fidelidade de Deus, mesmo quando nós nos sentimos abandonados ou enganados pelas circunstâncias da vida. O livro é uma mistura de julgamento, lamentações e promessas de restauração. Jeremias é conhecido por sua profunda empatia e sofrimento, e o que lhe rendeu o título, que eu já falei, de um profeta chorão. O povo havia se afastado de Deus, praticando idolatria e injustiça social, mas Jeremias foi chamado para alertar sobre o julgamento divino. Nas suas mensagens foram simplesmente rejeitadas, levando-o a enfrentar perseguições, prisão e solidão. Irmão, está se sentindo perseguido e solitário? Lá em Isaías 49:4 vai dizer: Mas eu disse, trabalhei em vão, gastei minhas forças sem propósito, inutilmente. No entanto, o meu direito está com o Senhor, a minha recompensa é com o meu Deus. Assim como Jeremias, Isaías também expressa o sentimento de desânimo, mas confia na justiça de Deus. Lá em Ezequiel 3,14 vai dizer: O Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado, e na indignação do meu espírito, e na mão do meu Senhor estava forte sobre mim. Ezequiel também experimentou o peso das mensagens divinas, assim como Jeremias, porque essa mensagem hoje é para você, ou alguém que você conheça, que precisa entender sobre a fidelidade de Deus em meio ao sofrimento e às suas adversidades. Essa passagem, ela vai revelar a luta espiritual de um profeta que se sente enganado por Deus, mas ao mesmo tempo não pode deixar de proclamar a sua palavra. Não desista, irmão, não desista daquilo que você foi chamado. Isso nos mostra também que mesmo os servos mais fiéis de Deus podem experimentar dúvidas e angústias, mas a fidelidade de Deus, ela permanece inabalável, porque Deus é fiel em sua vida, irmão.
Jeremias se sente que foi seduzido por Deus, mas também reconhece que a palavra de Deus é irresistível. Imagine um médico que, apesar de salvar vidas, ele é criticado o tempo todo por mau compreendimento dos seus pacientes. Ele pode se sentir desanimado, mas ele continua a fazer o bem, porque ele sabe que é sua vocação. Porque a fé, irmão, ela não remove as dificuldades, mas ela capacita a enfrentá-las. Porque um professor que enfrenta a resistência dos seus alunos, mas também continua a ensinar, porque acredita no valor da educação. Lá em Mateus 26:39 vai dizer: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Assim como Jeremias, Jesus também experimentou angústia, mas submeteu-se à vontade de Deus. Em 2 Coríntios 4:8 e ao versículo 9 vai dizer: estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Paulo, como Jeremias, também enfrentou sofrimento, mas manteve a fé em Deus. Porque lá em Apocalipse 3:10 vai dizer: como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam na terra. Essa passagem, ela vai falar sobre a fidelidade de Deus para com aqueles que permanecerem fiéis, mesmo no meio de sofrimento. Irmão, irmã, mesmo quando se sentir enganado ou abandonado por Deus, irmão, ele continua fiel, porque a palavra de Deus é como um fogo que não pode ser contido e devemos confiar nele, principalmente quando o caminho é difícil. Hoje, muitos de nós enfrentamos situações que nos fazem questionar a bondade de Deus. No entanto, como Jeremias, deve lembrar que Deus é fiel na sua palavra, que é verdadeira. Mesmo quando não entender seus planos, os planos de Deus, pode confiar nele. O texto vai te ensinar que Deus é soberano e fiel, mesmo quando as nossas circunstâncias parecem contradizer com a sua bondade. Ele te chama para confiar nele, mesmo quando o caminho é difícil. Isso vai te desafiar a confiar em Deus em todas as situações, mesmo quando enfrenta oposições ou sofrimento, irmão. Tem que confiar. Deve lembrar que a palavra de Deus é poderosa e que Ele está no controle sempre. Reflita sobre as vezes que você se sentiu desanimado ou enganado por Deus. Como você se respondeu a essa situação? Porque no capítulo 20 do livro de Jeremias vai dizer, e ele pode nos ensinar sobre como lidar com o sofrimento. Porque Deus não prometeu o caminho fácil, irmão, mas Ele prometeu estar conosco a cada passo. A fé é a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora do controle. Deus nunca prometeu que a jornada seria fácil, mas Ele prometeu que nunca nos deixaria. A fé, ela não remove as dificuldades, mas nos capacita a enfrentá-las. A cruz é o verdadeiro teste da nossa paciência e fé. Lá em Provérbios 3:5 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o que todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Jesus, irmão, é o exemplo supremo de alguém que confiou na vontade de Deus, mesmo no meio ao sofrimento. Ele enfrentou a cruz com fé e obediência, mostrando-nos que a fidelidade de Deus é maior do que qualquer dor que possamos experimentar. Assim como Jeremias, Jó também amaldiçoou o dia do seu nascimento, revelando que servos fiéis também enfrentam abismos emocionais. Jesus, no Getsemane, Jesus também passou por profunda angústia antes da cruz, mostrando que até o Filho de Deus conheceu a dor do seu chamado. Paulo também ele vai descrever que a vida cristã é como sendo pressionado, mas não destruído. Uma descrição semelhante à de Jeremias. Lute com Deus,
continua andando com ele. Jeremias lamentou, chorou, até amaldiçoou o dia do seu nascimento, mas não abandonou o Senhor. Sabe por quê? A fé verdadeira suporta crises sem perder a aliança com Deus. Amém? Vamos orar junto? Pai amado, Pai querido, Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, primeiramente eu quero fazer como eu faço sempre, agradecer o meu acordar, o meu levantar, em poder ouvir os pássaros, em poder ver o céu, o sol, a chuva, enquanto muitos não podem, Pai. Eu quero também, Pai, agradecer o alimento que não faltou na minha casa nesse dia, na casa dos meus filhos. Também quero te agradecer os livramentos, aqueles que eu vi e aqueles que eu não consegui ver, porque eu sei que o Senhor é um Deus de livramento. Pai, assim como Jeremias, muitas vezes nós nos sentimos desanimados, enganados pelas circunstâncias da vida. Mas hoje, Pai, eu reconheço que Tu és fiel e a Tua palavra é como um fogo em nossos corações, um fogo ardente. Ajuda, meu Pai. Ajuda a confiar em Ti, mesmo quando o caminho é difícil, Pai. Fortalece a nossa fé e nos capacita a proclamar a Tua verdadeira palavra. Pai, independente das oposições que vamos enfrentar, Pai, eu quero te agradecer, Pai, mais uma vez, pela Sua graça em poder falar da Sua palavra. A Sua palavra é verdadeira, é a que cura, é a que salva, Pai, é a que liberta, Pai. Pai, como eu te agradeço, Pai, em poder falar da Sua palavra. Agradeço, Pai, a Sua fidelidade. Agradeço, Pai, tudo isso em nome do Seu Filho, Jesus Cristo Nazareno. Amém.